Graças a Deus, queridos, tudo bem? Nos dias de hoje é muito comum nós ouvirmos falar sobre a enfermidade do Covid-19, que é o vírus que está assustando o mundo inteiro. E em cima desse assunto do Covid, pegando um gancho nesse assunto do Covid, nós vamos falar sobre a enfermidade. E o tema da gente hoje vai ser fé e enfermidade. Então pega a sua Bíblia e vamos estudar um pouco da Palavra do Senhor e ver o que a Palavra de Deus tem para nos passar, nos ensinar sobre a enfermidade. Pois bem, queridos, bom dia mais uma vez. Meu nome é Douglas, sou o seu professor da EBD Online, do canal da Igreja Congregacional em Parque da Luz, e hoje nós vamos falar sobre a fé e a enfermidade. E o texto base para nós iniciarmos essa lição hoje vai ser o de Salmo número 41, versículo 3, que diz assim: O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença lhe afofas a cama. Então, como foi falado na introdução, nós vemos e ouvimos falar muito sobre o assunto de Covid-19, que seria a enfermidade que está assolando a população mundial. Mas é interessante nós estudarmos também sobre o que a Bíblia vai falar sobre as enfermidades. E nós vamos hoje falar bastante sobre essa questão da fé e a questão da cura divina, também se as enfermidades são demoníacas. Nós temos bastante informações aí, bastante ensinamentos para colher sobre esse assunto da enfermidade, né? E o texto base, como já foi lido, vai falar de enfermidade. E uma coisa que nós temos que observar é que muitos crentes, quando são acometidos por enfermidade, acabam tendo sua fé abalada, né? Tendo sua fé acaba sendo desestruturado justamente pela enfermidade e começa uma série de questões, uma série de indagações. E muitos deles esperam uma resposta imediata às suas orações, e é onde que Deus muitas das vezes não responde de imediato, porque Deus tem seus métodos, sua forma de trabalhar, né? E acabam se sentindo, no final das contas, derrotados, e a sua fé acaba se esmorecendo, né? Todo mundo é sujeito a enfermidades, quer no tempo de hoje, nos dias de hoje, ou também nos tempos passados ou futuros, porque o ser humano ele tem essa propensão a sofrer por enfermidades, Então, no passado, as pessoas passavam por enfermidades, algumas eram curadas, outras não. Nos dias de hoje, da mesma forma, e futuramente também vai ser da mesma forma, né? Então, o enfermo, né, a pessoa que está doente, que está enferma, ela deseja de qualquer jeito sua cura. E tem textos na Bíblia que apontam para uma promessa, de cura, né? E esses textos bíblicos, eles acabam nos fortalecendo no momento da angústia, no momento da tribulação. E muitos desses textos, assim, ele vem realmente de encontro à situação que nós estamos passando, à situação que podemos estar vivendo, e é onde que entendemos que Deus está falando conosco sobre as enfermidades, sobre os momentos difíceis, né? Nós falamos aí 2 semanas atrás, na semana retrasada e passada, sobre tribulações, e podemos considerar também que a enfermidade ela é uma tribulação, porque acaba nos abalando, desestruturando nossa fé, e como eu falei que também pode acontecer até de esmorecer a nossa fé, deixar nossa fé lá embaixo. Só que nós vamos entender uma série de coisas hoje sobre essa questão da fé, que em relação à cura e à fé. Quando nós temos essa enfermidade, a nossa tendência, ou qualquer tipo de enfermidade, né, a nossa tendência é buscar mais a Deus, nos colocar mais diante do Senhor, esperando que Ele venha operar um milagre na nossa vida. E um texto que eu gostaria de ler, falando até sobre
a questão de promessa seria de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que diz assim: há outro no mesmo Espírito, a fé, e há outro no mesmo Espírito, dons de cura. Nesse caso, esse texto está falando sobre a questão de dons de cura, que existe realmente a cura divina, e o próprio Senhor, ele entrega a cada pessoa a quem ele quer o dom de curar, que é um dom do Espírito Santo. Então tem gente que não acredita, mas é um fruto do Espírito, a questão da cura divina, e Deus ele entrega. E esse texto que o apóstolo Paulo remete, né, a essa carta à igreja de Corinto, ele informa que alguns ele deu a fé, a todos, né, na verdade ele dá fé, mas especificamente alguns dão de cura. Então, já para firmar essa questão, realmente existe, é bíblico a questão do dom de cura. E a igreja primitiva, né, que nós vamos ver lá das cartas, né, da Bíblia de Corinto, de Roma, de Éfeso, essas igrejas, as igrejas, né, essa igreja primitiva, ela buscava, ela praticava realmente a questão da cura de enfermidades, né, como orienta o Senhor Jesus Cristo no texto de Mateus 10:8 que nós vamos ler. Então, é muito claro como que era a ação da cura. As pessoas realmente acreditavam na cura divina, acreditavam que Deus tinha poder, né, para curar as enfermidades. E eu gostaria que você abrisse esse texto de Mateus, capítulo 10, versículo 8, que o texto vai dizer assim: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Essa é uma orientação que o nosso Senhor Jesus Cristo passou, e é uma ordenança de curar os enfermos. Aí ele ainda coloca de ressuscitar mortos, coloca umas outras especificações ali. Então, é uma ordenança que Jesus deixou para toda a igreja. E a igreja primitiva, né, nossos irmãos lá dos séculos passados, executavam exatamente a questão de curar, de orar e por cura dos enfermos, por acreditar que Deus iria fazer o milagre, operar o milagre. Pois bem, um problema sério que existe no meio cristão é justamente nessa questão de experiência com as enfermidades, quando Deus não cura. Porque a pessoa pede a Deus e Deus não cura. E isso acaba acontecendo, né? Acaba gerando questionamento sobre a pessoa de Deus na vida da pessoa, da pessoa que está sofrendo a enfermidade. E uma coisa que é muito, assim, muito forte, como eu falei, que a fé acaba sendo abalada, sendo que a minha fé e a sua fé, ela não pode ser abalada independente da situação que nós estamos passando, das questões que nós vamos viver. Se é uma questão de enfermidade, é acreditar que Deus ele vai fazer alguma coisa, que ele vai fazer o milagre, que ele vai curar, que ele vai operar o milagre. Mas acontece que não é questão de tamanho de fé, se é uma fé mais fervorosa, se é uma fé menorzinha, uma fé pequena, que vai curar. E sim a soberania de Deus sobre a nossa vida. Então, como Deus ele tem domínio de todas as coisas, ele é poderoso, ele tem domínio sobre todas as coisas, cabe a ele, no momento que ele desejar, no momento que ele quiser, realizar essa cura. Em alguns casos ele não vai curar. Como tem um texto também, né, parafraseando, que o apóstolo Paulo fala que a tua graça me basta porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Esse texto ele relata mais ou menos que Paulo passava por alguma dificuldade, mas ele entendeu que a graça do Senhor era sobre a vida dele e isso bastava. Esse texto é famoso por questão que fala, né, do espinho na carne. Então, o apóstolo Paulo entendeu que a graça do Senhor sobre a vida dele bastava. Então não cabia a ele ficar questionando o porquê do problema que ele tinha. A Bíblia não relata, mas podemos entender assim, que ele tinha algum problema e ele questionou a Deus, mas depois Deus falou o coração dele e ele entendeu que a graça do Senhor bastava sobre a vida dele. E assim deve ser sobre a nossa vida também. Ao invés de nós questionarmos, ficar buscando respostas do Senhor, é descansar e deixar que a ação,
o poder do Senhor vem agir sobre a nossa vida. E no tempo certo, Deus vem operar o milagre, a cura na nossa vida. E como eu falei, esse é um problema muito grande, porque Deus não cura no momento que a pessoa deseja, e começa a abalar essa fé, as pessoas começam a achar que Deus esqueceu, começa a surgir um monte de questões na cabeça, justamente porque não criou-se uma expectativa e aquilo não aconteceu no momento certo. Um texto interessante tem em João, onde que João relata que da cura de um paralítico, e onde que esse paralítico estava, tinha muitos mais outros enfermos, mas Deus curou somente esse paralítico. E eu gostaria de ler um pedacinho desse texto que está em João, capítulo 5, versículo 3, para nós entendermos um pouquinho melhor desse texto. O texto diz assim: nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Então, como aqui já falou, tinha várias pessoas com enfermidade, mas o Senhor Jesus Cristo foi somente e curou um paralítico. Isso não quer dizer que ele não iria curar os outros que estavam ali perecendo, mas era o momento daquele paralítico ser curado. Com certeza tinha, como o texto fala, tinha multidões de enfermos, talvez deveria ter uns 30, 40, 100 cadeirantes lá, paralíticos lá, mas o Senhor escolheu curar esse paralítico. Então, a ação de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, vai vir no momento certo. Tantas pessoas podem estar sofrendo o mesmo problema que você, mas cabe ao Senhor decidir o momento em que Ele vai me curar, que Ele vai te curar. Por isso que eu falei sobre a soberania. Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas, o domínio é dele, é totalmente dele, e por isso que cria-se a expectativa e muitas pessoas ficam frustradas. Mas é a questão de não saber esperar no Senhor, não saber esperar o momento certo de Deus agir, de Deus operar o milagre. E tem um texto também que eu gostaria de ler em 2 Reis 13:14, que vai falar sobre a vida, sobre uma situação de enfermidade que Eliseu passava, o profeta Eliseu. O texto fala assim: estando Eliseu padecendo de enfermidade, que se havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Então, o texto já falou que o profeta Eliseu iria sofrer com a enfermidade. Ele iria padecer, ele morreu com a enfermidade. Então, fica muito claro para a nossa vida, para o nosso exemplo, de que o Senhor, Ele também não cura os profetas, Ele não vai curar quem o serve em alguns momentos. No caso de Eliseu, ele padeceu. E isso é uma prova de que Deus, Ele tem planos, Ele tem projetos, Ele vai agir com cada um de uma forma. Ok? E vamos ver também a questão da medicina, que vai falar sobre a cura. Tem gente que acha que somente Deus pode curar. Outras pessoas já não acreditam no poder de Deus, mas preferem usar só a ciência. E isso, usar a ciência para ser curado, não é um problema. O próprio Senhor, Ele deu inteligência para que médicos, enfermeiros fossem capacitados para curar pessoas. Então, em momento algum, usar a ciência vai ser errado, Tem gente que fala: não vou tomar remédio porque o Senhor vai me curar. Eu creio que Deus, Ele vai curar, mas também Deus, Ele pode entrar com providência na nossa vida através das medicações, através de uma consulta, através de uma cirurgia. Porque toda a inteligência também veio do Senhor. Então, usar a ciência para curar ou para ser curado nunca é um problema, e sim pode ser uma solução para a minha vida e para a sua vida. Queridos, tem pessoas que acreditam que toda ação maligna, toda enfermidade, ela vai ser maligna. Não estou aqui defendendo o nosso adversário, que é Satanás, mas nem todas as enfermidades elas vão ser de procedência maligna. Se todas as enfermidades elas fossem malignas, então podemos dizer que a medicina não teria resultado nenhum
sobre essas enfermidades, sobre a cura. Não teria êxito nenhum, porque seria uma enfermidade vinda da atmosfera espiritual. Então, para desmificar essa questão de enfermidade, de ser vinculada a Satanás, nem todas as enfermidades vão ser malignas. Existe sim exemplo bíblico aonde que pessoas eram surdas, cegas e sim, era uma procedência maligna. Mas uma boa parte não é. Isso aí vai ser minoria dentro dos textos bíblicos, se nós observarmos, tá? E existem algumas enfermidades que elas vão vir por questões de causas naturais, mas também tem algumas questões que vão ser, algumas enfermidades elas vão ser por displicência nossa, por questão de pecado, como eu posso citar o exemplo de doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs e por aí afora. Então, são causas humanas, causadas, né, por ações humanas, e não necessariamente vão ser malignas, né, ou doenças acabam sendo enviadas por Deus, tá? Os evangelhos, como eu falei, né, eles relatam poucos casos dessa ação demoníaca, de ação de doença, de enfermidade causada por demônios, coisa do tipo. Tem alguns casos, né, que vão ser, no caso, a surdez, mudez, deformidade de coluna, epilepsia, loucura, né? Então, esses são alguns casos, mas é uma minoria assim, muito pequena. E o crente, nós cristãos, jamais devemos temer a ação de Satanás sobre a nossa vida, porque aquele que é nascido de novo, aquele que é nova criatura, Satanás ele não tem domínio sobre a nossa vida. Esses exemplos que eu citei de loucura, de surdez, coisa do tipo, são pessoas que não têm seu coração convertido, né? Não têm seu coração voltado para a pessoa do Senhor. Então, normalmente esse tipo de coisa atinge e ataca a quem não serve a Cristo, a quem não é convertido, né? A quem não é uma nova criatura. E eu gostaria de estar fazendo leitura do texto de Lucas 10:19, que vai falar assim: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpente, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, justamente nessa questão de que nós não devemos temer, porque nós somos servos do Senhor, o Espírito de Deus habita em nós, e nenhum dardo inflamado do inimigo vai nos atingir, porque nós temos o nosso corpo com a armadura de Deus, nós somos blindados pela armadura de Deus, e nenhum dano vai se fazer sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então, e de forma alguma devemos temer as ações de Satanás sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. A nossa fé, ela vai ficar mais como eu posso dizer assim, fica mais aberta, mais a vontade de buscar. Quando nós buscamos a presença do Senhor, a nossa fé fica revigorada, né? Fica mais forte, mais firme, quando nós buscamos ao Senhor. E é um fato que acontece quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, com esses momentos de enfermidade. Não tem como negar que Deus ele não consente na questão das enfermidades. Deus ele consente, sim, ele permite algumas situações, e às vezes podemos dizer que ele para uma pessoa para falar com a pessoa alguma coisa, e às vezes com alguma enfermidade, alguma coisa. Deus ele tem sua forma de trabalhar em relação às pessoas, mas porque ele tem propósitos para ser realizados na nossa vida. Mas de forma alguma a nossa fé ela pode ser abalada. Deus ele tem todo um plano, ele tem um projeto para a minha vida e para a sua vida, e tudo vai se realizar, quer com enfermidade ou não, mas a nossa fé não pode ser abalada em momento algum. Pois bem, meus queridos, vamos recapitular os pontos importantes dessa lição de hoje, concluir, E como recapitulação posso dizer, que nós aprendemos hoje que a cura divina é um dom do Espírito Santo, é um dom dado por Deus a algumas pessoas. A vontade de Deus ela é soberana sobre a minha vida e sua vida. Deus ele tem domínio sobre a nossa vida.
Nós não podemos ficar medindo, né, a nossa fé em relação à cura, ou que a nossa fé ela vai nos curar, e se a nossa fé é pequena, Deus não vai nos curar. O uso da ciência, né, dos medicamentos, de aparelhos, algumas coisas assim, são importantes sim, e Deus ele deu inteligência ao homem para realizar esses feitos nos dias de hoje. Então isso é importante, né? Nada, não vai diminuir a ação de Deus usar a ciência. Nem todas as enfermidades elas são malignas, como foi falado também. Então, para tirar isso da mente, que toda enfermidade ela é ação de Satanás, não é por aí. E o crente jamais deve temer ao nosso adversário, que é o diabo. Então, que Deus abençoe a sua vida. E antes de terminar, eu gostaria de orar com você em relação a enfermidades, também colocar diante do Senhor as enfermidades, colocar também diante do Senhor as experiências, para que Deus ele se revele a cada um de nós, talvez no momento de angústia, de enfermidade, porque Deus ele tem um plano, ele tem um projeto para a minha vida e a sua vida. Feche seus olhos e vamos orar. Amantíssimo Deus, Pai, nós te louvamos por mais um dia de vida, te agradecemos também por esse ensinamento de hoje sobre as enfermidades, e mais uma vez nós entendemos que o Senhor está no domínio de todas as coisas, que tudo, Deus, vai acontecer de acordo com a tua vontade, que o Senhor é soberano. Deus, que o Senhor nos encoraje dia após dia a enfrentarmos as dificuldades e entender que a mão do Senhor é poderosa, que está cuidando da nossa vida, cuidando sobre a nossa saúde. Assim, Deus, que possamos enxergar as enfermidades como um momento, Deus, onde que o Senhor quer falar com o nosso coração, um momento onde que o Senhor quer agir poderosamente na nossa vida. E, Pai, que o Senhor esteja no domínio da nossa vida dia após dia. E aqueles, Deus, que estão padecendo com a enfermidade nesse momento, que o Senhor possa estar afofando a cama, como foi lido no Salmo 41, que o Senhor, Deus, possa estar assistindo no momento de enfermidade, e que eles entendam que o Senhor não abandonou, que o Senhor não desistiu de nenhum de nós, Deus. Assim, Pai, habita poderosamente na nossa casa, no nosso coração. Essa é a oração que eu te faço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe, que essa semana que se inicie seja uma semana de vitória, seja uma semana abençoada, e não deixe de assistir nossos EBDs, não deixe de assistir também as pregações que nosso pastor tem colocado no nosso canal, porque são palavras que estão vindo diretamente do coração de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então fique com Deus e até a próxima.